Voz do Secreto, com Ruth Esther. Aqui a gente fala sobre aquilo que ninguém vê, mas que precisa ser escutado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que você está? Tudo bem? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estamos iniciando então mais um podcast Voz do Secreto comigo, Ruth Esther. E este podcast ele conta então com o apoio deste programa. A gente tem o apoio de Billing Acessórios e Piercing, Lojas Gisele Adornes, vestindo toda a família com elegância, Ecodu Consultoria Ambiental, Frete Marcos, Zonar Stories, moda feminina, Racar Soluções Automotivas, Suzana Rig Investimentos e Consórcio, Estúdio de Make Sobrancelha Lívia Hoffman. Neste terceiro episódio, nós iremos falar sobre um tema muito especial, dando sequência ao nosso segundo podcast. Nós iremos falar sobre entre o medo e a fé. Para onde é que você está olhando quando o medo bate à sua porta? Com base de Mateus, capítulo 14, do versículo 23 ao 33. Então, já pega a tua Bíblia aí e vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23 ao 33. Quando Pedro descobre que ao olhar para Jesus é possível caminhar com fé, mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a observar o cenário onde o vento estava soprando, Pedro começa a afundar. Então, vem se preparando, porque está iniciando, então, o nosso podcast Voz do Secreto. E comigo aqui na mesa, então, estão umas pessoas muito especiais aqui. Camila Lopes, da loja Zonar. Está comigo mais uma vez a Gisele Feltrin Adornes, que é da GA, junto aqui conosco. Mariana Hubert Vieira, Ecodu, juntamente conosco. E o meu marido, pastor Ederson Moreira, da Igreja Viva para Cristo. Então, se preparou já? O chimarrão já está aqui, então vamos iniciar o nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre tempestades. Tempestades que acontecem do lado de fora, mas também sobre aquelas que acontecem dentro de nós. Então, muitas vezes nós temos a impressão de que estamos numa turbulência, não do lado de fora, mas do lado de dentro. E aí, a minha pergunta já vai começar a instigar você muitas vezes a gente faz uma pergunta, por que está ventando tanto? O porquê dessa tempestade? Mas a gente precisa começar a parar para analisar e a observar. Não é sobre o porquê está ventando tanto, mas para onde eu estou olhando quando o vento está soprando. Aqui é uma pergunta que já começa a mexer conosco. A questão não é sobre o vento, mas é sobre aonde estamos olhando, qual direção nós estamos seguindo. E tudo isso tem a ver com o nosso podcast Voz do Secreto. Por quê? Porque muitas vezes estamos nós vivendo muitas tempestades, muitas turbulências, muitas situações que ninguém vê. Por quê? Porque não é do lado de fora, é do lado de dentro. Muitas vezes nós estamos também vivendo uma tribulação, uma tempestade dentro da empresa, na família, no local onde você está empreendendo, cuidando de familiares. E aí, como que você lida com tudo isso? Por dentro, muitas vezes você está carregando um medo, mas por fora você está mostrando que é uma pessoa segura. Por dentro, muitas vezes você está com uma insegurança, com uma preocupação, cansado e se pergunta, será que eu vou conseguir? Só que muitas pessoas desconhecem que vocês têm esse sentimento por dentro. Por quê? Porque por fora você se mostra forte e não tem problema algum com isso, mas eu quero neste programa te ajudar a compreender que a tempestade ela faz parte da nossa jornada. Mas eu quero que você entenda que quando você convida Jesus para estar com você, tudo é diferente. Eu acho tão interessante quando nós começamos a observar aqui essa passagem de Mateus, é quando Jesus ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: coragem, sou eu, não tenham medo. Então a gente precisa já iniciar com essa fala aqui: coragem, sou eu Jesus, não tenham medo. O medo muitas vezes começa quando o nosso olhar muda de lugar. Para onde você está olhando? Quando aquilo que está acontecendo ao redor começa a parecer maior do que a voz de Jesus dentro de você. Sabe aquele momento que aquela convicção que você tinha que iria dar certo começa a baixar essa voz?
essa voz começa a diminuir e você já começa a olhar o cenário da impossibilidade, esse aqui é o problema. Porque quando você começa a alimentar o cenário da impossibilidade, você começa a abafar a fé. E você começa a achar que este problema é maior do que aquele sonho que você colocou no papel e que você começou a executar. Então, hoje, eu quero te chamar a atenção para este tema, que ele é muito importante. Essa imagem, ela é muito real. A imagem de andar sobre as águas seria a imagem de você andar acima destes problemas, dessas dificuldades. Então, isso a gente vive nos dias de hoje. Só que quando a gente começa a procurar soluções e no meio do percurso surgem obstáculos, a nossa tendência é olhar para os obstáculos e se esquecer de olhar para o primeiro passo, que fez você se impulsionar a querer descer do barco. Então, vamos lá. O medo, ele faz você medir a força do vento. O medo, ele faz você medir a força do vento. A fé faz você lembrar da autoridade da voz que te chamou. Qual é a voz que te desperta todas as manhãs para você andar, para você prosseguir? Esta voz, ela tem que estar viva dentro de você. Vamos lá para a Bíblia, então? Vamos lá. De madrugada, Jesus, ele vai até os discípulos. Só que antes disso, a Bíblia vai dizer que Jesus havia despedido a multidão. Lembra do segundo podcast, onde a gente falou sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixes? Pois então, após esse cenário, Jesus ele sobe ao monte. Ele sobe ao monte e ele vai orar. E enquanto isso, os discípulos estavam no barco, em alto mar, enfrentando ventos contrários. E diante disso, então, Jesus, ele vai sobre eles, vai até eles sobre o mar, andando sobre as águas. Quando os discípulos vêm, ficam assustados. Peraí, tá uma tempestade, tá um vento soprando, essas ondas aqui estão enormes. Parece que a gente vai morrer, vai afundar. Jesus, ele aparece, só que eles pensam no primeiro momento que é um fantasma. Eles são tão assustados, tão apavorados, que eles não conseguem perceber que aquele Jesus que estava em terra seca, operando milagres, estava ali junto com eles. Por quê? Porque a gente só pensa que Deus está conosco em terra seca, em terra firme. Mas nas maiores tempestades da vida, Jesus está ali também. E Jesus, ele queria se revelar também na tempestade. Jesus queria mostrar para eles o quão corajoso eles podiam ser em meio à tempestade. E eu quero te despertar para isso. O quão corajoso e corajosa você pode ser em meio à tempestade. Basta você continuar olhando para aquele que te chamou. Quando Jesus, então, ele se apresenta ali para os discípulos, o que me chama a atenção é que quando eles estão nervosos, preocupados, é um fantasma com tudo que está acontecendo, Jesus vai dizer o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. Só que me chama muita atenção aqui é Pedro. Porque Pedro, ele já vai responder automaticamente, Senhor, se é tu mesmo, então manda eu ir ao teu encontro por sobre as águas? Eu quero ter a certeza que é o Senhor mesmo. E Jesus, ele vai dar um comando. Esse comando aqui de Mateus, no capítulo 14, me chama a atenção. Sabe qual é o comando? Jesus vai dizer assim, ó, vem. Se é o Senhor mesmo, mestre, me permita então andar sobre as águas. E Jesus vai dar um comando. Vem. Esta palavra que te coloca de pé todos os dias quando você se desperta. É Jesus dizendo, ei, ontem pode não ter sido bom, mas hoje vai ser diferente. Se levante. Tome posse de que hoje o dia vai ser melhor que ontem. Esta palavra que faz você muitas vezes assim, eu pensar 2 vezes, eu levanto essa cama ou não levanto? Eu tenho que trabalhar, a empresa depende de mim, a minha família depende de mim, que você se impulsiona, porque você tem uma motivação. Esta voz é Jesus, te mostrando qual é o real sentido da tua vida e o que você precisa seguir, o que você precisa fazer. Jesus vai dizer então, vem, e Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas quando Pedro começa a observar o vento, percebe o vento, ele sente medo e começa a afundar. Então ele vai clamar, Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse texto ele vai nos ensinar algumas lições. Quais? Jesus não está ausente na tempestade. Jesus não está ausente na tempestade. Mesmo quando os discípulos estavam ao meio daquela turbulência, daquele vento forte, Jesus estava a caminho. Então Jesus não perde o controle dessa situação que você talvez esteja enfrentando. A fé não nega o vento. O vento ele era real.
O mar era real, o medo era real, mas a presença de Jesus também, ela era real. O olhar, ele define a direção do coração. O olhar define a direção do teu coração. Enquanto Pedro estava caminhando, olhando para Jesus, ele caminhava. Mas quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Preste bem atenção aqui. Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus. Então, enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava. Quando ele olhou para o problema, ele afundou. Então, tome cuidado com o problema. Você poderá afundar e você poderá não achar a solução para este problema se você não chamar aquele que merece ser chamado, Jesus Cristo. A tempestade, ela também vai revelar onde está a nossa confiança. Às vezes o vento de fora revela aquilo que precisa ser fortalecido aqui dentro. Às vezes o vento do lado de fora revela o que precisamos vencer aqui dentro. Lembra quando eu comecei a falando aqui para você em relação àquilo que as pessoas veem externo? Mas o que está valendo não é o que está externo. O que está valendo é o que está interno. Muitas pessoas ficam doentes por guardarem medos, traumas. Muitas pessoas ficam doentes porque elas não expõem. Então a maneira delas vencerem é no trabalho. O trabalho em excesso, afazeres em excesso. E muitas vezes não é porque eu tenho prazer no meu trabalho, é uma fuga. Porque algo não vai bem. E aqui, quando eles estão se deparando com uma tempestade, Jesus está dizendo, eu quero que vocês aprendam a enfrentar não só o que está visível, mas também o que está aí dentro de vocês. Então, neste primeiro bloco, o que eu quero falar? Quando o medo tenta governar o olhar. Aqui a gente precisa ter um cuidado, quando o medo ele tenta governar o olhar. Porque Pedro não começou a afundar porque o vento começou a soprar. Não. Pedro, ele não afundou quando o vento começou a soprar, porque antes de Jesus estar ali, o vento já estava soprando. Antes dele descer do barco, já estava o vento soprando, e muito forte. Ele começou a afundar quando o vento ganhou mais atenção. Então, quando tu começa a dar mais atenção para o problema, aqui temos um problema. Por quê? Porque você começa a dar atenção para o problema e você já não consegue mais olhar o que está à tua volta que poderá solucionar esse problema. Então, nós precisamos ter uma atenção quando o vento começa a ter mais força e você para de olhar para aquilo que você estava olhando e começa a olhar para o que está acontecendo à tua volta. Então, o que eu quero que você comece a refletir comigo neste programa? Que isso acontece conosco, muitas vezes. O que aconteceu com Pedro acontece conosco. Quando o medo ocupa o lugar da fé, até aquilo que estávamos vencendo começa a parecer maior. No primeiro momento eles estavam com medo, né? Pedro estava ali com medo. Você tá Pedro porque foi ele que teve essa ousadia. Pedro ele estava sentindo medo. Só que o que me chama a atenção é que ele começou a sentir medo, mas ele teve a coragem, mesmo com medo, de dizer, mestre, se você me permita também andar sobre as águas. E Jesus vai dizer, então vem. Então ele estava com medo antes de todo esse cenário, mas ele teve uma atitude de fé. Então ele desceu do barco. Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas, mas aquilo que ele estava começando a dominar, ele começou a se distrair e aquilo voltou a dominá-lo de novo com mais intensidade. Então tenha cuidado com você mesmo. Porque às vezes a gente diz assim, eu tenho que cuidar que o inimigo se levantou. Não, às vezes o inimigo é você mesmo. O nosso maior inimigo somos nós, que muitas vezes nos sabotamos. Nós dizemos que não temos capacidade, nós dizemos que isso não é para nós. Por quê? Porque um problema se levantou, então você esquece toda aquela força que você tinha no início. Porque um obstáculo veio, você acha assim, então eu vou desistir. Eu vou desistir da minha empresa, eu vou desistir da minha família, eu vou desistir dos meus negócios, eu vou desistir de viver. E você não pode desistir, porque uma tempestade se levantou. Porque depois da tempestade, sempre tem um céu azul e o sol brilhando. É sempre assim. Vem uma tempestade, ela pode até causar alguns estragos, mas depois a luz do dia sempre brilha. E isso vai acontecer com você, se você crer. E eu quero iniciar então, porque eu não quero só eu ficar falando aqui, como eu já falei bastante, né? Então eu quero iniciar aqui, porque essa mesa tá muito bonita, eu quero iniciar aqui abrindo o nosso quadro de perguntas do nosso podcast, que eu só fiz uma pequena introdução para você entender, tá? Você não lê muita Bíblia, né? Então comigo aqui você vai ler a Bíblia,
tá bom? Então eu quero iniciar aqui a pergunta para o nosso pastor Ederson. Pastor, olhando para Mateus 14, o que esse momento de Pedro saindo do barco nos ensina sobre obedecer à voz de Jesus, mesmo quando o cenário ainda não mudou? E como isso se aplica à vida de uma família, de um líder ou de alguém que está precisando tomar uma decisão difícil? Como que isso se aplica? Esse texto, ele nos revela algo muito profundo, uma verdade muito poderosa. Por quê? Fé não é esperar o ambiente mudar para eu tomar uma atitude. Fé é obedecer quando Jesus fala. Muitas pessoas só querem obedecer, só querem tomar uma atitude de fé quando o vento acalmar, quando o mar revolto ficar tranquilo. E muitas vezes a lógica de Deus não é assim. Primeiramente, Ele quer que nós venhamos dar o primeiro passo. E quando a gente dá esse primeiro passo, Deus se responsabiliza em nos assegurar mediante o problema. Porque quando Pedro começou a olhar para Jesus e colocou seus olhos somente nele, não nas circunstâncias, ele provou do sobrenatural. Seria cômodo para Pedro ali, porque a maior segurança de Pedro ali era o próprio barco que ele estava. Não tinha saída, não tinha para onde recorrer. Mas algo dentro dele gritava que o conforto de estar no barco, todos estavam provando disso, mas ele queria provar algo diferente. Ele queria sair da zona de conforto. E muitas vezes Jesus nos pede para nós sair da zona de conforto. E muitas vezes essa zona de conforto sai em meio a uma tempestade, né? Em meio à luta. Então, ele só pôde provar do impossível porque ele obedeceu essa voz. E muitas vezes Deus fala com algumas pessoas tomarem uma atitude de fé, mas as pessoas ficam temerosas porque estão olhando para quê? Estão olhando para o cenário. Porque até, pastor, é difícil, a gente tem que também tentar se colocar no lugar, porque como é difícil tu ter fé em meio a uma turbulência, né? Como é difícil a gente crer. Porque aqui a gente já vê um cenário dos discípulos, eles tendo a oportunidade de conhecer Jesus, andando juntamente com Jesus e sentir o medo. A sua fé foi abalada aqui nesse contexto de Mateus capítulo 14. Mas e nos dias de hoje, como que a gente vive se a gente também não vê Jesus? Aqueles estavam vendo Jesus, podiam tocar em Jesus e tiveram medo, a fé balançou. E nós só temos a Bíblia, temos a Bíblia, a nossa experiência, né, com Deus nessa caminhada, e que faz a gente acreditar em meio a tudo isso, né? E o que a gente pode dizer para quem está assistindo o nosso programa em relação à fé? Porque as pessoas, às vezes, elas ficam, né, num cenário assim, tá, mas eu não queria ser incrédulo, mas é que eu não consigo ver, né? Parece que é mais fácil sentir a força do vento do que a voz de Jesus. E a Bíblia nos ensina claramente que a fé, que essa coragem que eu preciso, dada por Deus para vencer o impossível, vem do quê? De ouvir a voz de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Houve uma palavra liberada, houve uma palavra direcionada a Pedro. Muitas vezes, quando Deus nos pede algo, quando estamos vivendo uma circunstância difícil, uma adversidade difícil, nós vamos ouvir. Podemos não ver, mas uma voz vai ecoar até nós. E nós precisamos ter a convicção de que o barulho dessa voz tem que ser maior que o barulho das ondas. E tem que ser maior que o barulho do vento. E muitas vezes a gente só fica escutando, só fica preso no barulho do vento, né? E no barulho do mar. Porque dá medo. Quem já teve em altas tempestades sabe? Dá medo. Mas quando a gente decide obedecer essa voz, queridos, em meio à tempestade, nós provamos da segurança, da calmaria que vem do Espírito Santo. Então, o meu conselho para você que está passando por algum tipo de adversidade, algum tipo de luta, obedeça essa voz, porque Deus já falou com você.
Simplesmente obedeça. E você provará da segurança que gera esta voz. Porque essa voz não é uma qualquer voz. Essa voz vem daquele que pode suprir todas as tuas necessidades. Glória a Deus. A fé, ela não começa quando o vento para, viu? Ela começa quando a voz de Jesus se torna maior que o teu medo. É verdade. Agora a minha pergunta vai para quem está aqui conosco, a Camila da Zonar. Camila, pela sua experiência, trabalhando com mulheres através da moda, estilo e imagem, muitas vezes você encontra mulheres que tentam, né, demonstrar força, beleza, segurança e controle, mas por dentro estão cansadas, sobrecarregadas e até mesmo com medo. Medo de não dar conta. Não dar conta do trabalho, da família, medo. E como que você consegue detectar, muitas vezes, assim, uma fragilidade, reconhecer, sem diminuir essa mulher, mas entender que pode ser um recomeço para ela? O que você tem a dizer diante dessa tua experiência, assim, nesse meio? Com certeza, né? Então, isso é muito normal. Isso é o que a gente tenta muito passar para as clientes, para as meninas, para as gurias que chegam ali, que é muito normal a gente estar se sentindo nessa transição, sabe? Que nem foi falado já aqui, a gente olha muito por externo e não sabe a luta de cada uma, né? O que é trabalho, tem a casa, tem marido, tem filhos, tem empresa, tem a carreira. São muitas coisas pra gente dar conta. Muita coisa. E a gente quer dar conta de tudo, né? E a gente quer ser forte, a gente quer... E a imagem, né? Falando do meu trabalho, que vem essa parte da roupa, é onde a gente começa a ver que aquela mulher, ela não tá mais no melhor dela, naquela essência dela, ela não está mais, que ela começa a deixar de se cuidar, começa a usar qualquer roupa, sabe? E aí também o corpo dela, ela vai se desgostando, aquela autoestima vai baixando. Então a gente consegue identificar isso quando as meninas chegam lá. Eu tenho uma equipe preparada hoje também, graças a Deus, né? Pra ter essa visão e olhar pra quem chega e a gente conseguir chegar lá e dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, esse é normal, né? Toda mulher, vamos falar da mulher porque é o meu ramo, né? Sim. Toda mulher, ela passa por isso. A gente tem muitas fases da nossa vida, né? Começa ali, a gente começa a ficar adolescente, depois vai crescendo, e faculdade, e casa, e depois filhos. E depois tem mais outra parte que eu não tenho essa experiência ainda, né? Mas vendo as gurias chegando lá, tem muitas outras fases que a mulher vem passando. E tudo isso a gente vai tendo essa transição. E aí vem todo esse, né, esse cansaço, essa falta de motivação. Então a gente vai trazendo de dentro para fora. Hoje, eu tenho, assim, hoje com quase 5 anos de loja, né? Eu consigo ter vários cases de sucesso dessas mulheres que começaram a cuidar delas, né? Interno. Uma roupa que sonhava em usar e não conseguia antes, né? Então, isso é muito comum lá na loja. Eu tenho esses cases, que nem eu digo, né? E até pelo próprio nome da loja, ela é ligada a esse lado emocional, né? Ela é esse despertar emocional. Então, quando eu entendi todo esse propósito que eu tinha dentro da Zonar, que é despertar o poder único de cada mulher através da moda, isso me trouxe mais força ainda, porque eu sei que eu tô ajudando cada uma que tá chegando lá. Está sendo um instrumento ali dentro, né? Para ajudar. Mas toda essa transformação e o que você está transmitindo também para essas mulheres começou com você também, né? Comigo também. E eu estou vivendo isso nesse momento. Olha só. Eu estava me arrumando hoje para vir para cá e aí a Pamela estava me ajudando, né? E eu disse, eu estou vivendo isso. Eu estou vivendo essa transição hoje, porque eu estou num momento da minha vida diferente, eu estou buscando outros ambientes, sabe? Trazendo a fé mais para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, por conta do externo também, né? Que nem a gente vem falando, as dificuldades que vem passando, a gente vai se agarrando, né? E isso vai fez tanto sentido para mim, que eu tô trazendo cada vez mais, e isso tá mudando em mim. A forma de eu me vestir, a forma de eu querer me comunicar. Como é importante a fé, né? Como é muito importante. Ela é a base. Muito. Ela é a base. Porque quando tu chama Jesus pra estar contigo no dia, né? Sim. Quando tu começa a entender o quão importante é a gente ter ele, tudo começa a ter sentido. E até quando quer vir um desânimo, não, peraí.
Ele não me chamou de fraca, ele me chamou de forte. Ele disse Exatamente. coragem, ser forte e corajoso, né? E Não se colocou o sonho em nós é porque a gente tem capacidade. Exatamente, ó, preste bem atenção nisso aí que a Camila falou. Exatamente. Se colocou o sonho em nós é porque a gente tem capacidade. E sabe quando foi que eu comecei a ir numa célula, né? Aham. A minha trajetória começou a ir numa célula. E eu estava achando que a minha vida estava tudo tranquilo, só que eu estava extremamente sobrecarregada com o meu trabalho. Porque eu era sozinha na loja antes. Que eu acho que a senhora não conheceu, né? Quando era lá atrás. Aham, E eu só vi era a sozinha. história. E era longe da minha casa. Então era assim, ó, eu ia pra loja às 9 e saía às 9 da noite. Depois ia fazer um mercado, ia fazer uma coisa e ia pra casa, cuidar da casa. Então eu estava extremamente cansada, sabe? E eu fui convidada pra ir na célula. E quando eu cheguei lá, eu senti como se tivessem tirado das minhas costas um peso. Tipo, tá aqui, é só me entregar. Aham. Só me entrega que tu não vai te sentir tão cansada assim. E segue a tua caminhada. E fez muito sentido pra mim isso. E isso eu falo, né, pra minhas clientes, pras pessoas que vão me acompanhando. Porque a gente tendo Jesus na nossa vida, a gente consegue, como falando um pouco como mulher, tá, pastor? Só porque A maioria. Só porque a gente tem um Desculpa que é a pouquinho mais maioria de coisa, aqui. assim, né? A gente tem um pouquinho mais de atividades, né? Muito mais. E aí, então, você é tanta coisa que a gente quer abraçar tudo e quer que seja tudo perfeito, né? Exatamente. Tem mais esse lado ainda da nossa cabeça que a gente quer tudo perfeito, tem que ser Quer. tudo perfeito, tem que dar conta de Tudo. tudo. E tá ali pra nos tirar esse peso, pra gente só largar e dizer, agora eu quero descansar. Aham. E vai descansar. Né? E claro que tem né? O pastor tava falando e me veio algo que aconteceu comigo segunda-feira. Então, vamos só controlar pra não ter a emoção. Não te aqui. preocupa que tem um lencinho já aqui justamente pra isso. Aconteceu algo que eu não posso falar porque tem a ver com terceiros, Terceira né? pessoa, Tem a ver aham. mas aconteceu algo que me desestabilizou muito. E no momento eu achava que eu ia resolver do meu jeito. Né? Eu pensei, não, eu vou resolver do meu jeito. Eu não falei com ninguém, não tinha falado com ninguém. Eu disse, não, eu vou resolver do meu jeito. Vai ser assim, assim, assim. Eu disse, não. Calma, Camila, esse aqui não é um ambiente pra te desestabilizar agora, porque eu estava na loja, né? Vai pra casa, respira e, né? Aí eu pensei, vou falar com o meu advogado. Aham. Aí mandei uma mensagem pra ele, vou fazer uma videochamada contigo. Quando ele falou comigo, eu tenho certeza que ele foi, né, o instrumento pra falar comigo. Com certeza, porque Deus usa pessoas. Exatamente. E ele falou algo pra mim que fez muito sentido da parte jurídica, né, que tem a ver. Só que aquilo, tipo, cara, eu ia resolver um problema que era só o meu desespero emocional. Ia resolver. Era o meu desespero emocional. Mas na hora que eu ouvi uma pessoa que sabia da área dele, que eu tenho certeza que foi vindo de Deus, sim, esse problema não é meu. Ele não é meu e eu tô fazendo um Uma horror. tempestade. E esse problema não é eu que tenho que resolver. Né? Não é eu que causei isso. Tá tudo certo. E dali eu fiquei muito tranquila. Tipo, me deu uma paz, assim, ó. E eu lembro que depois o meu marido chegou em casa e ele também nesse desespero de querer resolver do jeito dele. Eu só falei pra ele algumas palavras e ele faz total sentido. E então, né, complementando que a hora que o senhor falou, me veio na cabeça de eu preciso também falar que aconteceu isso comigo agora, né? Está acontecendo. Só que eu tô Sim. muito tranquila, mesmo, assim, ó, 100%. Sabe? Mas e quantas pessoas que estão nos assistindo que estejam numa situação Sim. semelhante e que muitas vezes tenta desestabilizar Sim. e você precisa buscar o equilíbrio. Exatamente. Em E meio- ouvir, enxergar. E aqui, ó, entra um detalhe. Pastora, como que eu escuto? Como que eu sei que é Jesus falando? Jesus, ele usa pessoas. Jesus, ele usa pessoas para falar com você. Jesus, ele se apresenta através de pessoas. Então é aí que você tem que estar sensível. Porque às vezes as pessoas esperam assim, ó, Jesus agora vai abrir o céu e vai descer. Lembra do outro programa? Do céu. Ainda bem que só passarinho voa, né? Cai uns granizos e coisa, mas se vaca voasse, a gente estava perdido. Então, assim, ó, Jesus, ele usa pessoas para nos levantar, para nos ajudar e para dizer assim, ó, ei, calma, tu tá pensando errado, é desse jeito. E aí tu, respira fundo assim, tá. Equilíbrio mental, não é desse jeito, né? Então, olha só, viu? O podcast tem isso, gente. É a vida de cada um aqui. E agora, eu quero convidar quem nem gosta de falar aqui no nosso programa. Vocês já estão bem conhecidos aqui, ó, a Gisele da GA que tá aqui com a gente, glória a Deus, né? Gisele, como missionária,
uma mulher empresária também, que empreende, advogada também, né? Advogada. Olhando para essa frase de Jesus, coragem sou eu. Pegando aqui já o gancho da Camila, né? Do que ela falou, diante do que ela viveu essa semana, coragem sou eu, não tenha medo. Como essa palavra ela pode alcançar? Como que ela pode alcançar, no teu ponto de vista, uma mãe, um pai, um casal, um empreendedor, uma família que está enfrentando dias difíceis? Essa fala de Jesus que foi tão forte, né? No meu ponto de vista, eu acho tão forte quando Jesus diz, coragem sou eu, não tenho medo. É incrível, né? Que a palavra ela vai expressar toda a necessidade do ser humano, né? E quando tu te anima, coloca ânimo para conhecer a palavra, tu começa a entender o porquê de tantas coisas acontecem nas nossas vidas. Uhum. Porque me chamou muito a atenção e vem a puxar esse gancho que a Camila falou. O Jesus, ele sempre vai gerar um movimento em nós. É verdade. Sempre vai gerar um movimento. E o que me chama a atenção, que desde o versículo 22, que nós estamos hoje estudando, né? Uhum. Tá falando que Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Exatamente. Jesus fez ele entrar no barco. Jesus muitas vezes coloca o sonho, Camila, e diz, entra no sonho, Uhum. entra. E às vezes representa que Jesus não está próximo. Só que aí ele, no versículo 24, vai dizer assim, ó, o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas. As ondas, elas te levam para o alto mar. Uhum. Foram as dificuldades daquele mar que levaram o barco até o meio do mar. Não foi nem pelo remar dos discípulos. Não. Foi as ondas que o levaram. Então, Jesus muitas vezes coloca o sonho, né? E tu vai lá, tá certo. Agora é vitória de primeira. Só que esse barco, ele te leva até o alto mar. Como? Através das dificuldades. E todo este caminho de dificuldade tem um único caminho que a gente chega, que é Jesus. Porque todas as nossas necessidades, os nossos problemas, só tem um foco. Te aproximar de Deus. Te aproximar. Porque quando nós temos uma dificuldade, até quem nunca conheceu a palavra vai dizer, Jesus, Me ajuda. me ajuda. Uhum. Jesus, o que é isso? Independente da religião. Exatamente. Então, todo o caminho vai nos levar, ele vai estreitar para te levar até Jesus. Não é todo caminho que chega até Jesus, mas é o caminho estreito, é o caminho das dificuldades, é o caminho das ondas. Só que é muito fácil falar sobre essa passagem. Agora, viver essa passagem é algo muito diferente. Tu estar nessa tempestade. Exato. Porque assim, ó, até então, quem sabe, será que os discípulos achavam que iam encontrar Jesus no meio do mar? Porque depois eles vão ter ideia que tem alguém lá no meio do mar, mas eles não sabem. Por quê? Muitas vezes Jesus está bem próximo e a gente não consegue ver. Está distorcida a visão. O medo gera uma distorção na nossa visão e nos faz muitas vezes atrasar o próprio sonho, o andar em cima do barco até chegar a Jesus. Exatamente. E ali eu achei muito ousado da parte de Pedro. Se é o Senhor. Quer dizer, ele ouviu a voz, mas ele teve dúvida. Parece que é, mas será que é Jesus? Parece que é de Deus, mas será que é de Deus na minha vida? É que nem eu posso dar um exemplo diante das experiências que eu tenho lá na igreja, principalmente com mulheres, né? Teve uma situação de uma pessoa que disse assim, eu não sei, eu tô desempregada, eu não sei o que eu faço. E Deus me usou para falar de uma pregação sobre a mulher que só tinha... o que ela tinha em casa? Ela só tinha um pouquinho de azeite. Ela só tem em casa um pouco de azeite. E aí o que o profeta falou? Então tu pede vasilhas para teus vizinhos. Pede vasilha para teus vizinhos e vai para tua casa e pega os teus 2 filhos e fecha a porta e enche essas vasilhas. Só que para ela era um pouquinho de azeite o que ela tinha em casa. Porque para ela era pouco.
Mas as mãos dela realmente era pouco, mas as mãos de Deus, apresentando para Deus, ia se tornar muito. Só que ela estava vivendo um cenário que de luto, ela perdeu o marido e os filhos iam ser levados como pagamento daquilo ali que ela estava vivendo, de dívidas. E aí, o que aconteceu? Deus me usou, né, para trazer uma resposta para uma irmã, que ela estava desempregada, e assim, tá, e o que tu tem em casa? O que tu sabe fazer? Você vai fazer pão. Eu disse, então, quem sabe aí é o pão que Deus quer abrir as portas para você. E ela começou a fazer. Só que o que acontece? Entrando nisso, trazendo o dia a dia, ela começou a fazer pão. No primeiro momento é novidade, todo mundo quer. Todo mundo quer comprar pão, porque ele é bom e é tudo, e manda aí. E aí é um cliente que compra, é outro que compra. E aí o que acontece? A tendência é a gente sempre querer bater naquela mesma porta que compraram antes. Só que daí tem gente que não quer comer pão sempre, né? Quer comer um bolo, quer comer outra coisa. E aí, quando ela começou a ouvir um não. Deu uma onda. Aí, ali foi uma onda. E daí assim, não é pra mim. Não, hoje eu não quero. Não é pra mim fazer pão, não é pra mim essas vendas, isso daqui. Eu vou abrir mão disso. Por quê? Porque teve o primeiro obstáculo. Veio a primeira onda ali do barco e daí já achou. Então, isso daí a gente leva pra vida. Né? Hoje, talvez você tá enfrentando. Eu preciso te falar isso. Porque isso é uma realidade que vivemos. Talvez hoje você está enfrentando um problema lá dentro da tua casa de um familiar, ou até mesmo você, que tem problema com vícios. E aí você vê alguém melhorando e no outro dia ele tem uma queda. E aí você vai dizer assim, não adianta, vou desistir, porque essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Porque olha aí, já caiu de novo. E não. Muitas vezes... Tu pode cair hoje, tu pode receber um não hoje, uma rasteira hoje, mas e amanhã? Então a gente nunca pode desistir. E aí e o mar, como a Gisele está falando aqui, essas ondas aí que ficam agitando, elas tá te levando para um propósito. Só que é nesse propósito que você vai saber se você vai prosseguir ou não. E foi assim também, se a gente for pegar um gancho lá de José. Você imagina se Deus falasse para José tudo que ele ia enfrentar. Ele ia ser governador? Tu vai ser governador, mas tem que passar por essas etapas. Vai ser vendido como escravo, vai ficar dentro de uma prisão, tu vai ser perseguido pelos teus irmãos. Ele ia dizer que não, porque é assim, se a gente já sabe o que vai dar, a gente não quer. Se a gente vai começar a olhar a história de cada um que está aqui na mesa, a história do pastor, para ele chegar até ser pastor. Se você olhar a história da Gisele até ser quem ela se tornou como empresária, advogada, ver a Camila, você vai dizer assim, isso não é para mim, é para louco. Não é? Por quê? Porque às vezes é muito fácil, né, missionária, a pessoa pegar e olhar e ver o que a posição que você chegou. Mas só que não foi fácil você chegar até ali. E tu teve que enfrentar um alto mar. Vários. Vários, né? Vários alto mares. Então são coisas que a gente precisa observar. E antes de eu chamar aqui o intervalo, eu não tenho como não chamar aqui a Mariana, que está conosco aqui da Ecodu, e fazer uma pergunta. Bióloga, gente, empreendedora, sócia da Ecodu Consultoria Ambiental. Você que trabalha com responsabilidade, planejamento, né, tem que ter o cuidado, né, quando está lidando com pessoas, trazendo isso para a vida prática. Como uma pessoa pode manter o olhar em Jesus no meio da pressão, decisões do meio, durante o seu percurso do dia a dia? Bom, eu acho que o olhar para Jesus representa confiança. Mesmo que o mar esteja agitado, que as ondas estejam batendo no barco, que a pressão do dia a dia, cobranças, demandas, responsabilidades estejam, confiar, né, em Jesus. Confiar no olhar dele, que ele está ali, que ele está pronto para te ajudar se tu precisar. E eu passei por uma situação prática como bióloga na minha formação que me fez entender que por mais que as coisas fugissem do controle, ainda tinha solução, não estava tudo perdido, né? Que foi assim com Pedro, né? Não tá tudo perdido, não acabou ali. O Senhor estava ali, o olhar de Jesus estava sobre ele, né? Por mais da tempestade e de tudo que passou nessa passagem que a gente está falando. Que foi quando eu tive que fazer meu TCC, a gente tinha as coletas de dados para fazer, enfim, tinha que ver resultados. E aí, nessas coletas, a gente usava um aparelho.
e esse aparelho deu problema e todos os dados que a gente tinha deram errado por conta do aparelho. Não foi nada que a gente fez, o aparelho estava com problema. Só que a gente não sabia. E o que a gente tinha eram aqueles dados e a gente precisava escrever algo com base nos dados e os resultados que a gente ia ter daqueles dados. E aí a gente teve que parar e replanejar, no caso. Então, às vezes as coisas fogem do nosso controle, não é algo que você fez. Talvez é algo que aconteceu, mas daí você precisa parar, pensar, replanejar e fazer dar certo, porque sempre pode dar certo. Por mais que aconteça um erro, você pode começar de novo, olhar por outro ângulo, fazer de uma outra maneira, enfim. Ah, podia ir coletar de novo? Podia, só que daí aconteceu também a questão de todas as mudanças que a gente teve no nosso estado. Foram coletas de água em rios, então foi tudo alterado, não tinha como. Então a gente teve que pensar de outra maneira, planejar de novo para poder ter um trabalho, né? E aqui entra, vou chamar os nossos comerciais, mas para você pensar que o medo, como ela mencionou, ele pode até afundar você por um momento, tentar te afundar por um momento. Mas a mão de Jesus sempre vai ser mais forte do que aquilo que tenta te afundar. Nunca se esqueça disso. Então nós vamos para um rapidinho intervalo. Nós já voltamos daqui um pouco com esse tema entre o medo e a fé. Para onde você está olhando? E eu quero te deixar uma pergunta. O que tem ocupado mais espaço dentro de você? O vento que sopra ou a voz de Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo? Fica aqui comigo que daqui um pouquinho eu volto. Voz do Secreto, com Ruth Esther. Aqui a gente fala sobre aquilo que ninguém vê, mas que precisa ser escutado. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. O Diário mudou. A informação que vai além do papel. É vídeo, áudio, TV, rádio, streaming, digital. Cada vez mais multiplataforma. Cada vez mais perto de ti. Cansado de internet lenta? Chega de problema. Venha para a ACNet, uma das melhores internets de Santa Maria. 4.9 estrelas de avaliação dos clientes no Google. Atendimento local no WhatsApp 41 41 40 10. ACNet, fibra ótica de verdade. Cuidar da nossa cidade é multiplicar esperança. Comece hoje. Conserte, reaproveite e recicle antes de descartar. Faça o uso consciente da água. Utilize energia solar quando disponível. Doe roupas e objetos que não usa mais. Apoie marcas que tenham responsabilidade socioambiental. Práticas sustentáveis. Patrocínio Corsan. Nossa natureza movimenta o Rio Grande. E Colégio Fátima. Realização Grupo Diário. Voz do Secreto, com Ruth Esther. Aqui a gente fala sobre aquilo que ninguém vê, mas que precisa ser escutado. Estamos voltando então aqui com o nosso podcast Voz do Secreto comigo, Ruth Esther. E hoje falando sobre entre o medo e a fé. Para onde você está olhando? Qual é a direção que você está olhando? Antes do nosso intervalo, eu fiz uma pergunta para você. O que tem ocupado mais espaço dentro de você? O vento que sopra ou a voz de Jesus dizendo: coragem, sou eu, não tenha medo? E agora, já iniciando de primeira aqui esse segundo bloco, eu já vou estar lançando para a mesa uma pergunta. Para ver quem é que vai pegar aqui. Porque o que acontece? Pedro ele começou a afundar, mas ainda soube clamar. Pedro ele começou a afundar, mas ele soube clamar. Por quê? Ele disse: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. E isso nos mostra o quê? Que Jesus, ele não apenas chama,
ele também sustenta. Olha que fantástico. Jesus disse vem, mas quando Jesus ali te chama para fora, ele também vai te sustentar em meio à jornada, em meio à caminhada. A fé de Pedro, ela deu uma oscilada aqui, mas a mão de Jesus não falhou. Eu quero te dizer que a tua fé pode falhar, pode oscilar, mas a mão de Jesus nunca vai falhar. E agora, então, quero lançar a pergunta aqui para a mesa, que é a seguinte. Em algum momento da vida de vocês já viveram uma situação em que pensaram, agora eu vou afundar? E como que foi lidar com esse medo e o que ajudou vocês a continuar? Sabe aquele momento assim, ó, eu vou afundar agora. E como que foi lidar com a sensação do medo e o que ajudou vocês a continuar? Quem é que começa aqui? Eu tô no meu mate. Pode começar então, Camila, vamos lá. Que me veio na hora algo que eu aprendi com o meu empreender, né, do empreendedorismo. Que se a gente tá empreendendo, com certeza todos nós temos um propósito, né? E ali no teu empreender também tu vai ter esse propósito. Então, o que eu tinha falado anteriormente, né? Se Deus te colocou um sonho, é porque tu vai chegar até lá, né? Ele vai te dar suporte. E me fugiu agora o que eu ia falar. Me viu? Me atirei. Olha aí, ó. Então, mas é isso daí. Com a visão do empreender. Porque o que acontece? Vem o desafio. Sim. Agora eu lembrei. Viu? Aí, ó, viu só? Vem o desafio. Sabe o que me veio muito assim, ó? É que as coisas, elas acontecem na vida da gente. Quando vem um problema, a gente tem que agradecer. Porque é ali que a gente vai evoluir. Ó, pega aí. É. Porque se a gente vai ficar só, né, na zona de conforto, tá tudo muito bem, tá tudo acontecendo, tá tudo fluindo, ótimo pra gente, né? Não tem nenhum tipo de incômodo, tá tudo certo. Exato. Mas aonde vem a evolução, né? É nas dificuldades. Olha, viu só? É exatamente. Então eu tenho muito, assim, nem dá pra contar tudo, né? Tudo que a gente passa, né? Mas tem muitos momentos que aconteceram que é tipo, tá, ok, então vamos agora, né? Na nossa oração, na nossa fé, mas precisa, né? Isso aqui veio pra fortalecer. Sim. Isso aqui veio pra te pensar fora da caixa, pra né, ter uma... Até pra você se descobrir. Exatamente. Muito. Você se descobre muito quando você passa por esses desafios. Muito. E se nós pegar o gancho aqui do se descobrir em meio ao desafio, sabe, nós estamos falando aqui de Pedro, quando Pedro, eles estão no seu desenvolvimento, né? Com Jesus ali. Só que mais à frente, lá em Atos dos Apóstolos, quando a gente vai ver os atos da igreja, quando Cristo, então, ele vai ao Pai e deixa a responsabilidade dos discípulos. Porque eu vejo o quê? Aqui a gente vê os ensinamentos de Jesus dizendo assim, hoje eu tô aqui com vocês, tá? Vocês podem me tocar, eu tô dando aula pra vocês, mas depois vocês vão ter que colocar tudo em prática, o que vocês estão aprendendo. Eu não estarei com vocês mais. Só que o que me chama a atenção é que muitos se admiram quando Pedro, ele num primeiro sermão dele, ele ganhou mais de 3.000 almas. Que as pessoas ficaram impactadas com a forma dele falar, dele interagir. E as pessoas dizem assim, ó, ele é aquele que andava com Jesus. Ele é aquele que andava, por quê? Porque o jeito dele falar, a postura que ele tinha. E é tão interessante que essa tempestade aqui fez com Pedro, que se a gente parar para analisar, pastor, é lá na Porta Formosa. O que aconteceu na Porta Formosa? Pastor, o que é essa Porta Formosa? É a porta do templo, onde muitos tinham que passar por aquela porta e pessoas que eram enfermas ficavam ali pedindo esmola, não é, pastor? E o que acontece ali naquele cenário que estavam pedindo esmola? Chega uma pessoa que ali estava e disse assim, ó, ei, você pode me dar uma esmolinha aqui? E Pedro vai dizer assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o mar foi o desafio de Pedro, porque ele disse assim, não, se eu tive coragem de descer do barco, eu tenho coragem de dizer levanta e anda em nome de Jesus. Então, essa tempestade aqui, pastor, que a gente está falando de Mateus aqui, 14, essa tempestade aqui, ela estava preparando. Então, as tempestades da vida nos preparam, como a Camila falou. Que o momento de medo, o momento de fracasso, o momento que a gente se sente cansado e frustrado, porque muitas vezes as coisas não saem como a gente gostaria que saísse. Muitas vezes. É uma realidade. Mas né? Isso não pode mudar a nossa história.
o nosso fracasso não define o nosso futuro. Exatamente. Quando vimos ali, então, Pedro fracassando naquilo que ele se propôs a fazer, porque ele andou sobre as águas. E no momento que ele tirou os olhos daquele que estava o sustentando, ele afundou. Só que o que nos chama a atenção é que quando ele afundou, ele não se calou. É verdade. Ele clamou. Então, isso se faz necessário. Aqui está a essência. Porque muitas vezes a tendência é se isolar, né? E quantas pessoas se isolam e se ficam se culpando por não conseguir. Exatamente. E muitas vezes a gente precisa disso. Desabafar. Estar mais próximo de pessoas que podem nos ajudar. E ali Pedro estava com a pessoa perfeita, né? Com a pessoa certa. Jesus. Jesus. Né? Por isso que eu vou dizer assim pra você, procure pessoas que são amigas de Jesus. Aleluia. Porque quem é amiga de Jesus sempre, amigos de Jesus sempre vai ter uma palavra, né, pra te dar. Uma palavra de ânimo, de força, de coragem. Então um conselho para nós aqui, para todos que estão ouvindo, não afunde no silêncio, clame. Eita. Clame. Isso mesmo. A fé não é nunca sentir medo. Eu quero que você entenda que a fé não é nunca sentir medo. Agora eu não tenho fé porque eu tô sentindo medo. Não. A fé não é nunca sentir medo. A fé é saber aonde você vai correr, para onde você vai correr quando o medo aparece. Então você precisa entender isso. Porque o medo, ele pode aparecer e ele vai aparecer, mas ele não precisa decidir o final da tua história. Preste bem atenção nisso. O medo, ele não pode definir o final da tua história. Então ele vai surgir, faz parte das nossas emoções, o medo, mas ele não pode definir a tua história. E com isso, já que ela iniciou, já puxando aqui a pergunta que eu larguei para a mesa, vou de novo pro lado dela. Camila, vamos lá então, quero fazer essa pergunta. Então, muitas vezes você ajuda então as mulheres, como você falou, a se enxergar de uma forma nova. Depois que passa por esse processo, né? Eu até tive uma oportunidade de ver você na loja, mostrando um look para uma pessoa e você dizendo assim, o teu preto é a tua zona de conforto. Que eu vi isso, né? Você falou, teu preto é a tua zona de conforto, então vamos tirar o que é a tua zona de conforto, né? Porque você observou aquilo ali. Porque a roupa, ela fala muito, né? A cor. Muito. A estação que a pessoa tá vivendo. Sim. Né? Então, olha aí, ó. Então, trazendo isso pra nossa conversa, como uma mulher pode recomeçar depois de uma fase que perdeu a confiança em si mesma, que isso acontece, né? Com certeza. E se sentiu, assim, apagada pelas lutas. Então, trazendo também dentro da moda mesmo, né? Que já tá falando ali como ela tá se vestindo. Com certeza. A gente sempre fala, né, que a gente precisa tratar o interno, né, pra a gente expor depois. Mas quando chega até a mim, né, que eu posso fazer na parte das roupas, desculpa, a gente gosta muito de usar essa parte da coloração, né? Então, que é o que abre, assim, ó, tu vai colocar a cor certa nas pessoas e não é te limitar. A cor certa, a gente fala, não é, eu não posso usar tal cor, não. Tu pode usar, mas a forma correta, o tecido correto. Então, isso também traz muita confiança. Quando tu começa a te vestir e a ver que aquilo ali realmente vai te valorizando. Tu pode estar ali com o teu corpo, que às vezes não é do jeito que tu quer ainda e tudo mais. Mas tu traz um caimento certo, tu traz a cor certa. E isso daí vai fazendo sentido pra pessoa. Sim. Né? E aí, fazendo sentido, tu te vestindo de uma forma onde tu te sente bem, vai te trazer autoconfiança. E da autoconfiança, né, vem muitas coisas boas. Então, falando um pouco do meu trabalho, não sei se era mais ou menos isso. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, olha. Tem pessoas que olham e dizem assim, pastora, a senhora tá sempre elegante. Todos os dias eu tô confundindo o inimigo e a mim mesma, hein? Porque tem dias que a minha vontade é ficar com o meu cabelo em pé, não fazer nada, deixar as minhas raízes hereditárias aparecerem. Mas eu preciso dizer assim, não, mulher, tu te levanta, tu toma jeito, tu se ajeita, porque tu não nasceu pra derrota, tu nasceu pra vitória. Olha isso. Entendeu o que eu tô falando? A gente não nasceu pra derrota, é pra vitória. E energia, não adianta, não, né? Exatamente. O pessoal chega alguém, assim, ó, numa sala, alguma coisa, uma pessoa que tu vê que tá bem vestida, ela exala, né, autoconfiança. Até se tu é pobre, tu passa a ser rica, porque as pessoas me olham assim, ó, né? É de ser empresária de sucesso. É isso mesmo. A gente profetiza. Porque é incrível, as pessoas olham assim, essa aí é podre de rica. Assim, o pai é.
Pai é rico. Porque as pessoas olham, né, tudo assim, mas isso é o quê? Autoestima. Autoestima. Sabe que eu vi uma Melhora tudo, né? Tudo. Eu vi uma reportagem. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu quero chegar a um lugar. Só que as pessoas, elas esperam chegar naquele lugar para se comportar como tal. E a gente precisa já agir assim. Já ter a postura da onde você quer chegar. Exatamente. A oportunidade, ela vem para todo mundo. E a gente precisa se preparar, né? Pra estar pronta a hora que... Na realidade, então já aprenda. Já dorme assim, ó, Senhor, quando eu me acordar, eu já tô pronta. Já tô. Tô pronta pra luta, pro leão, que talvez eu não consegui matar hoje, que tá mancando, mato ele, mato o outro também. Se bobear, a gente faz um mate e toma junto. Isso fala muito, porque, por exemplo, ontem eu tava ruim, tava meio doente, né? Uhum. Foi um dia que eu não me maquiei. Foi um dia que eu coloquei uma legging, porque eu queria ficar confortável. Sabe? Eu não tava naquele... E se alguém te viu, já olhou, já... Sim, ué. não, já tava tipo, ai, tu tá mal, né? É sempre assim. É sempre assim, ó. Então me diz se não tem a ver, né? Tem tudo a ver. Muito Quando a gente tá mais alegre, um dia mais alegre, a gente vai colocar uma roupa mais colorida, algo que chame mais atenção. No dia que a gente não quer ser tão observada, a gente vai colocar uma roupa que nos deixe, né, mais... Que não nos enxergue de tão longe. Exatamente. Então, o vestir, a roupa, ela tem tudo a ver com autoestima, com autoconfiança. Então é bem interessante a gente pegar esse gancho aqui para você entender. A fase difícil, ela pode até te abalar. A fase difícil, ela pode abalar a tua confiança. Mas não precisa apagar a tua identidade. Pense nisso. Gisele, vamos pegar aqui esse gancho aqui de moda, de tudo isso, né? Pela trajetória aí, né? Que você tem. Você já viveu esse ambiente também, esses momentos diferentes de ambiente de decisão, responsabilidade, contato com pessoas, quando o medo aparece no caminho, como a pessoa pode continuar tomando decisões com fé, sabedoria e esperança em meio a toda essa situação aí, diferentes ambientes, decisões, né, diante da sua jornada, né, empresária, como você comentou num dos nossos podcasts, sendo uma empresária, mas antes de tudo isso, de tomar a frente de uma loja que, querendo ou não, você seguiu o legado da sua mãe. Então, era advogada e aí, peraí, eu quero chegar aqui, vou ficar dando seguimento a esse legado. Mas como foi lidar com tudo isso? E o que falar para quem está assistindo? Porque às vezes é lidar com uma mãe que estava com câncer, é o filho que está no ventre, essa situação toda. Bom, as dificuldades, elas vêm para todos, né? Independente da profissão, da família, elas vêm. E Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Ele sempre disse. No mundo tereis aflições. Né? Mas, como, eu não sei se foi a Camila, se foi a pastora que falou, foi a pastora, acho, sobre ter pessoas, amigas de Jesus, que nos lembrem daquilo que Jesus já falou conosco um dia. A palavra está dizendo aqui, ó, Jesus falou para Pedro, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Ele deu uma ordem, não temas, né? Para quem conhece eu não entendo direito o português, mas lembrando lá das conjugações verbais, está dizendo não temas, é uma ordem. Sim. Não é para temer. Por que ele está dizendo que não é para temer? Porque vai ter momentos que vai gerar medo. Nós vamos gerar medo. Só que é importante ter alguém, amigo de Jesus, que diga, lembra-te do que Deus já falou contigo, né? Como Jeremias, né, falava em Lamentações, né, pastor? E traga à memória aquilo que te traz esperança. Esperança no momento do medo, que não foi uma tempestade que eu passei, foram diversas, em diversos setores, tanto familiar quanto na saúde, né? Não específica comigo, mas nos negócios, nos estudos. Foram tantos momentos de ondas e superações, mas que tem uma voz que fala contigo. Tem uma voz que fala contigo. Vem o medo, grita, mas tu lembra de chamar a ajuda de Jesus e vem aquela voz. Não temas, não temas, tem uma ordem sendo dada. E me traz à memória o quê? Que quando nós obedecemos a essa voz, a tempestade ela bate,
mas ela não derruba. É. Mateus 7 vai dizer isso, né? Aquele que constrói a sua casa sobre areia, sobre aquele alicerce que é fraco, vai vir a tempestade, vai derrubar. Mas quando tu edifica aquela tua casa sobre uma palavra que é forte, uma palavra que tem poder, vai bater, vai balançar, mas não vai cair. Então essa palavra tem que estar sempre viva no coração e na mente. Então, de diversas lutas que inclusive vocês passaram comigo, era terrível a luta. Mas alguma voz lá no fundo me dizia, como acho que Pedro aqui, ó, falou, socorro. E Jesus pegava na mão. Era aquele momento que eu pedia socorro e Jesus puxava com a mão. E aí às vezes tu não entende. E quando vê, tu olha para aquela tempestade que tu passou e tu diz, passou, tá lá atrás. Já tem um novo dia e provavelmente terá uma nova tempestade. Só que aquela onda passada, ela foi uma experiência. Ela pode até chegar a ser semelhante contigo. Mas aí tu vai lembrar, opa, já passei. Foi uma experiência. Então é um degrau a mais na maturidade, no crescimento. Aí tu consegue desenvolver melhor, inclusive o trato com as outras pessoas, né? Tu diz assim, não, eu já passei. Porque quem é que gera testemunho, pastor? Quem é que gera testemunho? Aquele que não tem problema? Não. É aquele que teve problema, que venceu o problema, que tá enfrentando o problema e tá ali. Ou eu não parei, tu também não pode parar. Exatamente. Pode ver, nós conseguimos ver Jesus na vida de alguém que superou aquele que estava mal. Exatamente. Aquele que era, né, com perdão da palavra, era podre. Exatamente. Aí tu diz, não, realmente, aquele tem Jesus. Porque só Jesus para mudar aquele. Não tinha. Então, é um testemunho. Então, tu crê que Jesus tem o poder de transformar. Porque tu diz, não, mas aquele lá é capaz mesmo, aquilo não tinha jeito. Não, é realmente só Jesus mesmo só Jesus para mudar certas situações que nós temos na nossa vida. Não tem. Você vai correr para cá, você vai correr para lá. E o mar vai te jogar para um lado e para o outro, até te colocar no caminho, né? Porque a palavra diz, todo joelho vai se dobrar, não adianta. Vai ter então já se dobra antes e já resolve o teu caso antes. Enquanto há tempo. Enquanto é tempo, Exatamente. Né? Então, assim, eu, na minha experiência de vida, eu só tenho um lugar que eu consigo vencer. E não é de pé, é de joelho, não adianta. Na dependência. É na dependência, é naquilo que o Senhor faz na minha vida. E ali, às vezes, tu tá muito aflita, tá com muito medo. E aí tu pede socorro. E quando vê, passou. Aí tu diz, tá, mas eu tava tão mal assim. E agora como é que eu tô tão bem? Passou. Né? É algo que tu não vê, assim como Pedro não via. Mas se é tu mesmo, me diz que eu vou então, né? Exatamente. Então, mães que sofrem com filhos, né? Com saúde, na questão financeira. Tu pode até ter, né? Vários caminhos que tu vai em busca, mas nós temos um, que ele é infalível, né? Esse não falha. Jesus nunca falha. A gente muitas vezes não entende, né, pastor? Quanto tempo dura aquela tempestade, né? A palavra também vai dizer que foi na quarta vigília, né, pastor? Na quarta vigília, né, pressupõe-se que era naquele momento de escuridão. Terrível. Tipo assim, eu não vejo nada. Aquele breu. O breu. Eu não tenho como ver Jesus ali. Não, Jesus não pode estar ali. Mas ele tá. Eu quero pegar esse gancho da Gisele aqui e trazer para Mariana. Porque não tem como eu não usar, né, a formação dela trazendo para nós aqui. No sentido do que, na natureza, como bióloga, na natureza, nem toda tempestade significa destruição definitiva, né? Muitas vezes, depois dela, também existe uma renovação. E como essa ideia pode nos ajudar dentro da sua área, trazendo dentro dessa palavra aqui, como essa ideia ela pode nos ajudar a olhar para momentos difíceis da vida com mais fé e esperança. Trazendo essa área como bióloga, professora também, né, que está dando aula agora também, né? Como é que é isso? Além de empreendedora, gente, eu também dou aula. Então, o que
pode agregar aqui para nós aqui? Eu tenho algo que eu acho muito bonito, que eu sou suspeita um pouco para falar, que é a questão dos rios e nascentes que a gente tem que cuidar e preservar, né? E a gente vê a capacidade que eles têm de regeneração. Porque a gente analisar tudo que a gente viveu como estado do Rio Grande do Sul nas inundações que nós tivemos alguns anos atrás. E tu vê a destruição total, que não foi só na natureza, atingiu toda a sociedade, né? E a gente vê que aos pouquinhos, com o tempo, aqueles ecossistemas eles estão trabalhando e se regenerando para voltar ao que era antes das inundações, desse evento climático que aconteceu com o nosso estado por conta das mudanças que a gente está vivendo, de aquecimento global, enfim. E ver os rios e ver as nascentes e ver que eles têm, que nós temos que cuidar, que a gente tem que preservar, questão de mata ciliar, de todas essas questões, a gente vê que muitas das vezes não era cuidado, não era dado muita bola, e que hoje, depois de tudo que aconteceu, as pessoas estão se atentando a isso, né? Eu preciso ter a mata ciliar para poder filtrar, para não acontecer novamente. Claro que no cenário que a gente está, já estão prevendo que pode acontecer novamente, né? Por conta de tudo que a gente fez, mas a natureza ela tem essa capacidade de ser resiliente, de se regenerar, dos ciclos não ser o pior sempre, é um ciclo, acontece um momento difícil, mas ele não é eterno, ele não vai ser para sempre. Olha só, gente. E assim interessante, né? É com nós, a gente tem que ter essa resiliência, a gente tem que ter essa esperança, a gente tem que acreditar que o pior não vai ser eterno, não vai ser para sempre. E um relato que eu vi nas redes sociais, num vídeo de um produtor rural que perdeu tudo nas inundações, mas ele teve uma estratégia e representou a força e a resiliência do produtor rural. Ele podia escolher o que ele tentar salvar o que ele tinha de propriedades, de bens, de papéis, enfim, de tudo, ou os animais, as vacas leiteiras que ele tinha, que era o sustento dele, porque ele tinha uma leitaria, enfim. E ele escolheu ir para um lugar mais alto e levar a família dele e as vacas, porque ele sabia que levando as vacas, ele podia perder tudo, perdeu tudo, não sobrou nada da propriedade dele. Mas ele sabia que com aquelas vacas ele poderia se reerguer novamente. E assim com a gente. Quando a gente está numa fase difícil, a gente precisa parar, olhar para o alto, pedir socorro para Deus, como a missionária falou, dobrar o joelho. Não sei qual é a tua fé, o que tu acredita, mas para, respira, volta ao normal, digamos assim, tenta se acalmar e pensar o que eu posso fazer para que essa situação possa ser diferente, eu possa conseguir de alguma maneira remediar isso que está acontecendo comigo. Que foi o que ele fez, ele podia tentar salvar a propriedade dele, mas ele viu que não ia ter como, então ele pegou, vou levar minhas vaquinhas e a minha família, que é o que eu tenho, né, mais importante, é a minha família, porque eu posso perder tudo, que vão os anéis e fiquem os dedos. Sim. Mas se eu levar minhas vaquinhas também, eu vou ter como me reerguer depois. E assim com a gente parar e pensar, eu tô vivendo isso, não tem o que eu faça, mas eu posso tentar de alguma maneira, depois que tudo passar, que a água baixar, como é que eu vou fazer para me reerguer, né? Como é que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou usar? E a natureza nos ensina isso, né? Depois que a água baixou, começou a secar e a gente foi começando a reconstruir de novo. É tão interessante quando a gente observa, porque Deus nos deixa o exemplo da natureza, aquilo que Ele criou, né? E é tão interessante quando a gente começa a observar essa questão da natureza, é que, como nem toda tempestade ela vem para destruir, algumas tempestades Deus usa para fortalecer as nossas raízes. E diante disso, pastor, vou já vir para o pastor aqui para a gente já ir encaminhando para o nosso final. Eu sei que é o momento que você diz, pois é, mas já estamos indo para o nosso final. Pastor,
o que me chama a atenção quando a gente vai finalizando essa leitura aqui de Jesus andando sobre as águas, é quando Jesus ele olha para Pedro e diz assim, ó, primeiro, Jesus ele estende a mão, salva Pedro, segura. E depois Jesus diz assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Como que a gente entende, pastor, essa correção de Jesus sem enxergar como uma rejeição? Porque Jesus não estava rejeitando Pedro, porque ele segurou Pedro. Mas o que isso ensina sobre o cuidado de Deus quando a nossa fé enfraquece? Primeiramente, ali nós podemos ver que quando Pedro ele clamou, a primeira coisa que Jesus fez foi socorrê-lo. Depois que ele socorreu Pedro, estabilizou, ele falou da fé. Ele disse, olha Pedro, a tua fé foi pequena. Então, quando ele fala sobre a fé de Pedro, ele coloca Pedro num lugar seguro. Interessante. Ele coloca Pedro num lugar seguro de volta, num lugar seguro. Então, trazendo para o propósito. O nosso lugar seguro está em fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Nunca perca isso. Eu quero dizer para você que está me ouvindo esta tarde, ou esta noite, ou esta manhã, nunca saia do propósito. Mesmo que para você esteja difícil, mas nunca saia do propósito. É o propósito que vai te levar ao lugar que você quer chegar. Todos nós temos um lugar para chegar, todos nós queremos chegar num lugar. Então nós podemos ver o cuidado de Deus em relação a Pedro. Primeiro, ele faz o que todos nós deveríamos fazer com todo aquele que pede ajuda. Não apontar. Mas primeiramente, aproximar novamente de Deus. Exatamente. Nós temos essa tendência, alguém erra, alguém falha, nós apontarmos. Exatamente. E não foi para isso que Jesus te chamou. Ele nos chamou primeiramente para socorrer, para dar assistência, para acolher, aquela pessoa se sentir amada novamente. Exatamente. Muitas vezes quando a pessoa erra, sai da igreja e o inimigo das nossas almas começa a colocar algo na mente dizendo assim, não volta, todo mundo vai te acusar. Esse é o papel deles, acusar, nosso papel é outro. Jesus estendeu a mão e nós devemos estender a mão, né? Estender a mão, né, pastor? E Jesus ele não apareceu apenas no meio da tempestade. Se você parar para observar, ele caminhou sobre aquilo que estava assustando os discípulos. Então Jesus estava mostrando que o mar ele não é maior que eu, o vento ele não é mais forte que eu, e a noite não impede da presença de Jesus chegar. Pedro teve medo, mas descobriu que a voz de Cristo era maior que o barulho do vento. É verdade. Então são experiências, porque a fé não é negar que existe vento, como eu já falei. Mas a fé é lembrar que existe uma voz maior que o vento. A pergunta final é, você vai permitir que a tempestade governe o seu coração? Ou vai deixar, através deste podcast, Jesus reposicionar a tua fé? E eu quero dizer, avance. Avance debaixo da voz de Cristo. E eu quero dizer algo para você, que a tua fé seja maior que o teu medo. Que a esperança seja reacendida dentro de você, que a coragem volte e que a paz de Cristo governe o teu interior, mesmo quando o lado de fora estiver em movimento e que você não consiga controlar. E que a partir de hoje você responda diferente ao vento, não olhando apenas para aquilo que está te assustando, mas lembrando da voz de Jesus que te chamou. E com base desse final aqui, eu preciso, pedir aqui para que os meus convidados da mesa liberem uma palavra de fé, olhando para suas câmeras aqui, para essas pessoas que estão nos assistindo, nesse dia, esse podcast Voz do Secreto. Camila, libera uma palavra de ânimo, de esperança aqui para os nossos ouvintes. Vou começar, porque depois dela, é difícil, depois bater ela. Vamos começar, ainda bem que tu me escolheu. Então, assim, o que eu acredito, dentro do meu empreender, que eu venho passando há 5 anos, é não desista, Não desista. A gente passa na cabeça da gente, vem, todo aquele momento de não é pra mim, por que deu errado, mas é pra isso, é pra fortalecer. Então, hoje eu agradeço as dificuldades que vêm, Dá aquela desestabilizadinha na hora, porque a gente é ser humano, tá tudo certo. Isso eu aprendi.
eu aprendi da gente, até isso, entender que tá tudo certo. Aconteceu e ficou mal, tá tudo certo. Respira, vem a fé, né? E não desista. Então essa é a minha mensagem. Agradecer a cada dificuldade, porque é aí que tu vai crescer. Mariana. Bom, a minha palavra é também não desista, mas que em meio a situações de crise, você consiga entender que tá tudo bem, né? Que tá tudo bem, porque sempre tem uma luz no fim do túnel, sempre pode haver regeneração, sempre pode haver uma força dentro de você que vai te fazer chegar aonde você planejou. Por mais que o barco balançou, as coisas não saíram como planejado, mas ainda tem jeito, ainda tem chance, os olhos de Jesus estão sobre você, né? Então, continue que vai dar certo. Gisele. Olha, se nós estamos aqui, né, porque nós temos um propósito. Se a palavra foi essa, ela também tem um propósito. Então, eu não posso dizer nada além de que você não vai afundar. Você não vai afundar. Eu não sei qual é o gigante, qual é o mar, qual é a onda, né? Eu só sei de uma coisa, que vai ter uma mão que vai te puxar. Ela vai te puxar. E aquilo que era para te começar, tu vai conseguir finalizar. Porque o fato de tu ter afundado um pouquinho não interfere na mão daquele que vai te levantar. Glória a Deus. Ela não vai interferir. Então, o dono do mar, né? Porque ele é o dono do mar. Então, ele comanda esse mar. Por mais que esteja, né, a onda batendo, a certeza que eu posso dizer, tu não vai afundar. É isso aí. Pastor, uma palavra? A fé não é sentir medo. A fé é você saber aonde recorrer quando o medo chegar. Então, a nossa única solução é Jesus. Quando a gente fala com Ele, quando a gente externa a Ele aquilo que a gente está sentindo por dentro, Ele nos ouve, Ele nos ampara, e Ele nos reorganiza e nos reestrutura novamente. Então, eu digo para você, tenha fé, porque a fé vai fazer tu superar tudo aquilo que você precisa superar, em nome de Jesus. Esse foi mais um podcast Voz do Secreto comigo, Ruth Esther. E hoje falamos sobre entre o medo e a fé, para onde estamos olhando. E eu quero que você leve esta frase com você. A coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem é, mesmo com medo, dar o primeiro passo debaixo de uma palavra. Aqui, a gente fala sobre aquilo que ninguém vê, mas precisa ser ouvido. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os teus negócios e até o nosso próximo podcast, A Voz do Secreto. Voz do Secreto, com Ruth Esther. Aqui a gente fala sobre aquilo que ninguém vê, mas que precisa ser escutado.